Que nos abençoe o Senhor Jesus em mais um momento de prece do Centro Espírita Cearense, agradecendo todas as bênçãos recebidas de Jesus e da espiritualidade que sempre nos assiste, agradecendo a saúde do corpo e do espírito, agradecendo o pão à mesa, o trabalho, o emprego, a saúde do corpo físico. Enfim, Senhor, agradecendo todas as bênçãos recebidas na presente reencarnação, mas também rogando que as tuas mãos generosas se estendam sobre todos os sofredores do planeta Terra, sobre todos os nossos irmãos hospitalizados, nos presídios, nos orfanatos ou nos abrigos de idosos. Enfim, Senhor, aonde exista o necessitado do teu amor e da tua ajuda, que ali aconteça a tua presença, conforme os desígnios de Deus. Que assim seja. Muita paz. Olá, meus queridos amigos, vamos à leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução, item 3, Notícias históricas. Nós leremos hoje os parágrafos de 11 a 14. Fariseus do hebreu parash, divisão, separação. A tradição formava uma parte importante da teologia judaica. Ela consistia na coletânea das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das Escrituras e que se tornavam artigos de dogma. Era entre os doutores objeto de intermináveis discussões, o mais frequentemente sobre simples questões de palavras ou de forma, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nascerem diferentes seitas que pretendiam ser, cada uma, o monopólio da verdade, e, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente uma das outras. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé não era devida senão às Escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 ou 200 antes de Jesus Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob Hircânio, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Entretanto, esse último, tendo-lhes restituído suas honras e seus bens, eles recuperaram seu poder, que conservavam até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, época na qual seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis e observadores das práticas exteriores, do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores. Eles afetavam uma grande severidade de princípios, mas sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, uma paixão excessiva de dominação. A religião era para eles antes um meio de subir do que o objeto de uma fé sincera. Eles não tinham senão as aparências e a ostentação da virtude, mas com isso exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens. Por isso, eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos faziam profissão de crer, na providência, na imortalidade da alma
na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que estimava antes de tudo a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia na lei o espírito que vivifica a letra que mata, aplicou-se durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia e, por conseguinte, fez deles inimigos obstinados. Por isso, aliaram-se aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e fazê-lo perecer. Vamos refletir sobre alguns pontos do Evangelho. No item 3, Notícias Históricas, são trazidas várias informações necessárias para conhecer melhor o emprego das palavras que eram utilizados, os costumes daquela época e a sociedade judaica, como ela se organizava, quais eram as suas características, e a compreensão desse significado também vai explicar, de certo modo, algumas máximas que podem ser mais difíceis de serem compreendidas. Dentre as seitas, que existiam naquela época e que tinham o objetivo de ter um certo monopólio da verdade, estava uma das mais influentes, que era a seita dos fariseus. Os fariseus, meus irmãos, eles costumavam estar envolvidos em diversas controvérsias religiosas. Eles eram muito observadores e praticantes de cultos exteriores, de cerimônias, e tinham um zelo ardente pelas aparências, ou seja, eles não tinham uma verdadeira devoção. Eles eram muito severos, escondiam alguns costumes, mas tinham um desejo muito grande, uma paixão excessiva pela dominação. A religião para eles não era uma forma de crescer moralmente, de ascender na escala evolutiva. A religião para eles, na verdade, era uma forma de ascender perante a sociedade, se não através das aparências, mas com o objetivo de exercer influência sobre o povo. Ou seja, eles se passavam de pessoas santas, de boa índole, e acabaram se tornando muito poderosos em Jerusalém. Eles acreditavam na providência, na imortalidade da alma, mas também acreditavam na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, através da sua história, da sua trajetória aqui no planeta Terra, em diversos momentos, esteve combatendo essas práticas dos fariseus, que valorizavam as aparências, mas nada modificavam intimamente. Ou seja, eles utilizavam-se muitas vezes da hipocrisia e eram capazes de ser inimigos obstinados e contribuíram para que Jesus chegasse a ser crucificado. Muita paz. As energias benéficas que enchem esse ambiente de luz nos incita à fraternidade, às boas ações, trabalhando as más tendências, burilando nossa conduta moral. O Evangelho de Jesus nos diz que não procuremos ver o argueiro no olho de nosso irmão antes da trave que existe no nosso. Por sermos ainda imperfeitos, temos pensamentos equivocados. Ainda nos esclarece, dando-nos as devidas orientações sobre a escolha do caminho. Jesus, amado Mestre, que tua misericórdia possa amenizar a dor dos que se encontram em aflição, fortalecendo a fé, observando as leis divinas, na certeza de que são sábias. A fé harmoniza, ensejando a serenidade necessária para o nosso equilíbrio. Elevando o nosso pensamento, te pedimos, envia espíritos amigos encarregados da fluidificação das águas, a fim de que sejam
fluidificadas as águas do nosso planeta e transformadas em bálsamos curativos contra as energias enfermiças do corpo e da alma. Que assim seja.